E hoje, para nós fecharmos esse tema de encontros que transformam, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Cristo Poderoso. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Esse homem, ou conforme Mateus, esses homens, que dizem que são dois, mas às vezes tem coisas que acontecem na Bíblia que são dois, mas um dos escritores ressalta aquele que falou. Então, por exemplo, tem 5 pessoas para falar, eu vou lá e tomo a frente. Quem foi que falou? Eu. Mas quem falou essa mesma opinião? Os outros 5. Só que eu tomei a frente. Ok? Então não há contradição na Bíblia. É somente a visão de um escritor de uma maneira diferente. No caso de Marcos, ele apresenta para nós aqui um endemoniado. E nós, como você já conhece a história dele, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, quantas histórias nós temos que fala sobre pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e realmente tiveram as suas vidas transformadas. E meu coração, ontem à noite, eu falava assim com Deus, né? Que eu sou muito de ficar sempre meditando e falando com Deus. E eu falava, Senhor, imagina o desespero daquele pai que traz um menino endemoniado para os seus discípulos, e os seus discípulos não conseguem expulsar. E aí o Senhor para e dá atenção, e aquele homem se manifesta e diz, Senhor, eu trouxe meu filho endemoniado para que o Senhor expulsasse, para que os seus discípulos expulsassem, mas eles não puderam. Se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, faz. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Se você crê, então é possível. E o pai com o coração apertado, porque a gente se coloca, se você não se colocar nas situações que você lê, não vai fazer sentido nenhum. E Jesus ali na história diz que Jesus pergunta para o pai, quanto tempo faz que isso acontece? Desde a sua infância. Meu Deus. Imagine que é você ver o seu filho crescendo desde pequenininho, desde a sua infância, endemoniado. Saber que era um demônio mesmo, que a gente vê na história. E por vezes o demônio tentava matar o menino, jogando ele, dando um choque térmico no menino, jogava ele no fogo e depois jogava ele na água, para dar aquele choque térmico e matar o menino. Imagina o desespero desse pai, desde a infância, não diz quantos anos esse rapaz tem, mas desde a infância ele está passando por isso. E Jesus se compadece dele e o espírito maligno logo se agita e o menino é liberto. Mas o pai, ele declara uma coisa: ajuda a minha fé. E aí eu olho e falo, meu Deus, que coisa linda a gente aprender sobre isso, porque nem sempre a gente está com a nossa fé no auge. Nem sempre a gente está bombando, porque... E um grande problema é que quando a gente está bem na nossa fé, né? A gente julga a fé dos outros, sim ou não? Não está acontecendo isso porque não tem fé. Tem que acreditar. Quando a gente julga a fé dos outros, mas às vezes a nossa fé é provada. Às vezes a nossa fé é colocada em xeque. Fala assim, agora mostra você a tua fé. Como disseram para Jó nos momentos difíceis, os seus amigos, chega em vez de ajudar muito mais, não ajuda tanto, que diz, você que ensinou para tantos, agora você não consegue usar a fé para você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É difícil. Então imagina as lágrimas daquele pai, eu entro na história, eu falo, Senhor, meu Deus. Só que eu falei, Senhor, o tempo não vai dar para uma coisa. Porque os discípulos não conseguiram expulsar. Mas o Senhor expulsou e os discípulos depois à parte falam, Jesus, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E aí Jesus diz, essa casta, esse tipo de demônio não se expulsa se não for com oração e com
jejum. Aí eu teria que explicar o que é que Jesus está dizendo. E aí seria longa a história que ia explicar o que é jejum e o que é oração na visão do que Jesus está falando. Apóstolo, por que o senhor citou então? Porque foi um encontro que esse homem teve e ele mostrou a fraqueza da fé dele. Ele precisava da ajuda de Jesus. E o Espírito Santo ministrou isso no meu coração para dizer para o povo: quando a sua fé não tiver força, peça para Jesus: ajuda a minha fé. Diga assim: ajuda a minha fé. Me ajuda a acreditar, Senhor. Mas aí o Espírito Santo continuou ministrando e me deu justamente essa palavra que hoje eu vou compartilhar com vocês. Primeiro ponto, dizendo sobre a fé. Mas o segundo ponto aqui é usando esse texto para, mais uma vez, uma pessoa que está descaracterizada. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Que você seja a imagem de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Amém? Deixa eu dizer para você. As outras coisas são secundárias, que nem nós ministramos aqui. O projeto e o desejo de Deus para a tua vida é que você se torne mais parecido com Jesus Cristo. E se você tiver que passar pelas lutas e pelas dificuldades para você se tornar parecido com Cristo, não tem problema nenhum para Deus. Quem está entendendo? Porque Deus quer salvar você. E a maior bênção. Porque as coisas nessa terra passam. A eternidade é para todo sempre. E é melhor ser filho e entrar na eternidade como filho de Deus do que um bastardo. Quem está entendendo? Então o que precisar fazer para te salvar, quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele vai fazer para você, para que você esteja no caminho dele. Amém? Isso por amor a você. Diga assim: Deus me ama. Mas qual o trabalho do diabo? O que Satanás faz? Se Deus tem um projeto desde o princípio ao criar o ser humano, isso não mudou. A Bíblia diz lá em Gênesis que o ser humano foi criado para refletir Deus a toda a criação. Amém? Diga assim comigo: o ser humano foi criado para refletir Deus a criação. Quer prova disso? Diz a palavra do Senhor, que o Senhor disse o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você acredita no criacionismo, que Deus criou todas as coisas? Foi Deus que criou com o poder da sua palavra, e Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Só que o homem foi colocado no Éden para que ele governasse o Éden e ele fosse a expressão de Deus no mundo criado. Quem está entendendo? Por isso que a coroa da criação é o ser humano. Só que aí o ser humano pecou. E a partir daquele momento, todos os filhos de Adão, ou seja, todos que nasceram dali para frente, na sua própria genética, já nasce do pecado. Amém? Vocês creem nessa doutrina? Amém? Só que aí vem Jesus para mudar essa história, para perdoar os nossos pecados e nos fazer voltar ao Éden e refletir Deus para cada ser humano. Então, se na humanidade, hoje, nós estivéssemos refletindo Cristo, essa terra seria maravilhosa, sim ou não? Haveria mais amor, mais respeito, fraternidade, ajudaríamos mais uns aos outros, não haveria diferença social, sim ou não? Todos seriam iguais. Nós vemos, se olharmos para a palavra de Deus lá em Atos, foi um momento que a igreja primitiva viveu, que a gente nunca vai conseguir viver isso. Por quê? Hoje, na terra. Porque o começo da vida deles, eles tinham seus problemas, eles tinham as suas dificuldades. No entanto, eles entendiam que Jesus voltaria antes deles morrer. Então não fazia mais sentido nenhum eles terem casas, eles terem carro, propriedades, se Jesus já ia voltar dali uns dias. Então eles tinham essa expectativa. Mas Jesus disse para eles: não façam essa conta. Vocês não sabem o dia nem a hora em que eu voltarei. O que compete a vocês é que vocês sejam cheios do Espírito Santo e caminhem
Na oração de João 17, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu peço que deixe eles lá, mas que eles sejam lâmpadas acesas no meio da escuridão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então esse é o propósito de Deus. Por que Ele não te levou embora? Justamente para que você seja uma lamparina. Para que você seja uma lâmpada de Deus nessa terra. Quem está entendendo, dá um glória a Deus comigo. Você ser lâmpada de Deus. Jesus nos ensina lá em Mateus também, 5, 6 e 7, ele vai falar sobre a proposta do Evangelho. Vocês são luz do mundo, sal da terra. E não se esconde, cidades edificadas sobre montes. Nós somos cidades edificadas sobre montes. Nós somos luz do mundo que está em trevas. Você está entendendo? Mas aí o inimigo trabalha ao contrário. Por isso que ele descaracteriza o ser humano e tira o ser humano da proposta que Deus tem para o ser humano. E nós vemos aqui que chega a um ponto de uma possessão demoníaca. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Estou mostrando para vocês um pano de fundo qual é o trabalho do inimigo e qual é o trabalho de Deus. Qual é o desejo de Deus. Diz a Bíblia nessa história aqui de Marcos 5, que este homem, ele não tem opressão demoníaca. Ele não tem pensamentos de morte, e ele não fica mal de vez em quando. Não, ele é possesso. Ele foi roubado na sua identidade. Ele não tem mais uma identidade como ser humano. A Bíblia diz que ele habita no meio dos sepulcros, ele já não habita mais com a família dele, e nós vamos perceber que ele tem família. Mas imagine só, um homem formado, agora não é dono mais de si, não é mais dono da sua razão, não é mais dono dos seus sentimentos, não é mais dono de nada. Ele é simplesmente um cavalo do diabo. Ele é simplesmente uma pessoa tão endemoniada e tão cheia de um poder satânico que nem mesmo correntes consegue prender o cara. Eu não estou falando de vir endemoniado, dois homens bem fortes pegar e segurar ele. Não, eu estou falando de um homem que ninguém conseguia segurar ele. Porque quando amarravam ele com correntes, ele arrebentava todas as correntes. Imagine que identidade que foi roubada desse homem, que aonde ele vive, diz a palavra de Deus que ele vive no meio dos sepulcros. Sepulcros é lugar de morte. E ele não era um cara que, tipo, não sei se tem ainda essa galera que era punk, era dark, sei lá, que falava na minha época, era sua época, pastor. O pessoal vinha com aqueles sobretudo preto, tudo... sei lá se existe isso ainda, né? Esse povo, mas diz que o pessoal ficava entrando no cemitério. A gente já teve um membro na nossa igreja que ele mesmo era dessa parada aí. Ele ficava dentro do cemitério, jovem. Quantos anos ele tinha? O dia é novo. Ficava dentro do cemitério, todo vestido de preto, parecia um vampiro, sei lá. Né? Descaracterizado. E graças a Deus, Deus alcançou, melhorou o negócio, né? Mas de uma coisa muito séria. Imagine as pessoas comentando, a gente tem o cemitério do Tremembé aqui perto, fala, ninguém passa ali na rua, porque tem dois endemoniados lá, quando passa o pessoal ele ataca. Ninguém passaria ali na porta. Imagine como sofria a mãe desse menino. Ou se de repente ele tinha filho, se ele era casado, não sei qual é a história, não conta muita história. Diz que ele tem família e nós vamos ver isso daqui. Mas eu estou tentando mostrar para você que a história dele não era um cara endemoniadinho que vinha falar com Jesus, o cara era uma fera. O pessoal tinha medo dele, eu teria medo também. Um cara que habita no sepulcro, o cara estoura a corrente, eu vou segurar ele o quê? Juntando uns 3 no jiu-jitsu, não segura ele, né, pastor? Quantas vezes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver na igreja, e louvado seja Deus, na nossa igreja nunca aconteceu um negócio mirabolante assim. Graças a Deus. Na nossa igreja tem praticamente que 0 de manifestação demoníaca aqui. Glória a Deus, amém? Estou dizendo que o inimigo não pega umas pessoas em silêncio, né? Que o pior é aquele que o inimigo pega em silêncio, porque aquele que faz estardalhaço, você já sabe. O problema é aquele demônio surdo, demônio mudo, demônio caladinho, comportado, que age às escondidas e as pessoas acham que está tudo certo, mas descaracteriza as pessoas de um propósito de Deus. Quem está entendendo? Toda ação demoníaca é para descaracterizar o ser humano do projeto de Deus.
Então, o projeto de Deus é para você construir sua família. O projeto de Deus é que seus filhos sejam bênção. O projeto de Deus é que você seja uma bênção e seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Mas aí o inimigo entra e começa a tirar seu foco do reino, começa a tirar o seu foco do altar, tirar o seu foco da santidade, tirar o seu foco do relacionamento com Deus. Daqui a pouco você se arrebenta todo. Você vai ver a sua família toda se arrebenta também. Quem está entendendo, diga misericórdia. Diz a palavra de Deus que esse rapaz está lá, ou os dois rapazes estão, e um deles tem preeminência porque ele se apresenta a Jesus. E diz: o que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Ele reconhecia a autoridade de Cristo. E ele fala: com quem que eu estou falando aí? Não é só um, são vários. Legião é o meu nome. São vários, centenas de milhares de demônios em uma pessoa. Então, tipo assim, faz a fila do demônio embora. Esse demônio de tal coisa, esse demônio de tal coisa, esse demônio de tal coisa. Mas era tanto demônio que encheu uma manada de porcos na hora de ir embora. Interessante algumas coisas que nós não sabemos explicar muito bem, mas olhando o texto eu vejo que se Jesus fica mais tempo ali, mais demônios apareciam. Por quê? Porque eu acho que se juntarmos, não era proposital, pelo menos da minha parte, a não ser que seja do Espírito Santo, que na hora que nós estávamos ministrando a oferta, que nós não teremos como servir a dois deuses, a Deus, né, e a Mamon. E Mamon é o Deus da riqueza, amém? Então nós olhamos aqui o texto que quando aquele homem deixa de estar endemoniado, os demônios entram nos porcos e os porquinhos vai tudo por água abaixo. Quando aquela notícia se espalha pela cidade, os porqueiros, né, os que cuidam dos porcos, os porqueiros chegam e falam: o que aconteceu? E veio, e é interessante, por isso que não consegue servir a dois senhores, ou é um ou é outro. Eles veem o endemoniado liberto, mas eles nem se importam com o endemoniado, eles se importam com a perca deles, porque eles perderam muitos porcos. E por que eles mandaram Jesus embora dali? Para mim, eu interpreto, a Bíblia não deixou claro, mas eu interpreto, que se Jesus falasse assim: em meu nome, eu mando os outros demônios embora, ia faltar porco na cidade. Por quê? Aqueles homens amavam mais a riqueza que perderam do que a libertação de uma pessoa. Quem está entendendo? Só que agora esse cenário, versículo de número 14, que é o que nós vamos trabalhar, depois de já fazer você estar por dentro de tudo aqui, diz assim, ó: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos, ou seja, começaram a falar: gente, aconteceu um negócio fenomenal. Sabe aquele cara lá que era endemoniado, que ninguém conseguia prender ele, que estava preso em correntes? Ele se encontrou com um homem chamado Jesus lá na cidade. E Jesus, este homem que a gente está ouvindo falar tanto, expulsou os demônios de dentro dele. O rapaz está são, vestido, arrumado. Só que a gente teve uma perca de, olha, centenas de milhares de porcos. Aí eles chegam lá para Jesus, versículo 14 ainda diz assim: então saiu o povo para ver o que aconteceu. Versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Ele não tem nem nome, é o endemoniado. O que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. O que aconteceu com eles? Temeram. Ficaram morrendo de medo. Porque sempre, há anos, eles viam aquele rapaz acorrentado e endemoniado. Talvez ele fazia aquelas coisas que o demônio faz. Ei, te conheço. Você é meu amigo, a gente estava junto ontem lá. Aí o pessoal: tô fora. Eu vou te pegar. Essas coisinhas assim que o pessoal fica tudo assustado. Agora vê aquele cara lá, arrumado, terno, gravata, bonito. Diga assim: transformado. Porque é uma transformação drástica, sim ou não? Um cara endemoniado, com as unhas enormes. Porque eu duvido que ele parava assim, cortava a unha, ia na manicure, ele levava a roupinha dele na lavanderia. Não. O cara estava fedido, acorrentado, endemoniado,
todo sujo, bagunçado, descaracterizado de um ser humano. De repente vê o cara vestido, banho tomado e são. É uma coisa muito sobrenatural que aconteceu. E aí eles pedem. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles falaram para Jesus: faz favor, vai embora. Fica aqui não, vai embora. E Jesus vai embora. Ele entra no barco. Versículo número 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Você pode dar um glória a Deus? Você crê nessa história? Eu preciso trazer ela para hoje, para fazer total sentido para você e para mim. Além de todos os sentidos que a gente já imagina aqui, de tudo isso que eu ministrei para você, agora tem algumas coisas interessantes. Quando Jesus é expulso daquela cidade, não queremos o Senhor aqui, e eu creio para mim que quem não quer a luz é porque quer estar em trevas. Quem dispensa Jesus, que é a luz, é porque ele não quer estar na luz, ele quer ficar escondido. E é interessante, é nas trevas, é nas escondidas, é na escuridão que quem vai fazer as coisas erradas fica, porque ele não quer a luz, porque a luz traz ao lume a realidade de quem nós somos. Sim ou não? Quando você apaga tudo, você não enxerga direito as coisas. Agora, quando você traz aquela luz boa, né? A Elaine disse que aquela luz amarelada, fraquinha, dá até depressão, né, amor? Aquela coisa ruim, você não vê direito. Agora, quando você acende aquela luz, você fala: nossa, agora sim eu estou vendo as pessoas. Agora eu estou conseguindo ver melhor. A mesma coisa com Cristo. Por que muita gente se afasta de Deus, se afasta de Cristo? Porque quando nós nos aproximamos mais de Deus, mais mostra as nossas deformações. Você sabia disso? Quanto mais você se aproxima de Deus, você não mostra o quanto mais você é santo, mostra o quanto mais você se torna dependente dele. Por quê? Nós somos totalmente deformados pelo pecado. É a graça de Deus que vem e nos reveste. É o sangue de Cristo que vem e nos purifica. Por quê? Porque diante da santidade de Deus não existe alguém perfeito. Quem está entendendo? Então nós vemos nas histórias bíblicas que ao invés das pessoas chegarem até Deus e falarem assim: nossa, como eu sou bonitão, nossa, como eu sou santo, nossa, Senhor, que bom que o Senhor me escolheu, porque se o Senhor não tivesse me escolhido, a obra não iria para frente. Não acontece isso. Não acontece essa grande... Não que explicar bem para você, não que não haja alegria em nós ao chegarmos diante de Deus. Não que na presença de Deus não devamos fazer festa. Não que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não que nós não possamos chegar até Deus com muita alegria no nosso coração e chorar na presença dele e sentir muito da presença dele. Não é nada disso. Isso tudo é lícito. É uma ação do Espírito Santo. Mas uma das maiores características com os grandes encontros com Deus, que eu quero ter mais encontros desse com Deus, é o encontro que Isaías teve. Porque ele era profeta. Quando você lê o livro de Isaías capítulo 5, desde que eu aprendi isso com Deus, isso marcou o meu coração. Ele é um profeta que traz uma palavra tremenda sobre a videira, que era o povo de Israel, que era para ter sido uma videira frutífera e boa por causa do cuidado, mas os frutos que ela veio a dar, mesmo com todos os cuidados, foi uvas bravas, não servia para nada. Só que no capítulo 6, diz que ele está num momento difícil da vida dele, porque ele perdeu uma pessoa que ele amava. Isaías, ele era um homem que ele era próximo da corte. E naquele ano, duas coisas aconteceram na vida dele que marcaram.
tem coisas que acontecem na nossa vida que nos marcam, sim ou não? Às vezes na nossa infância, às vezes na nossa adolescência, existem momentos, coisas que acontecem que nos marcam para o bem ou para o mal, mas marca a gente. No caso de Isaías, naquele ano, duas coisas marcaram ele. Uma coisa muito triste, que essa é a mais fácil de acontecer na vida de cada um de nós aqui, na nossa humanidade, na nossa existência, é perder uma pessoa que a gente ama. Quem já perdeu uma pessoa que ama muito? Uma pessoa que é relevante para a tua vida. Dói, não dói? E diz a palavra que o profeta, naquele ano, morreu o rei Uzias. Mas justamente naquele ano, no meio da dor do rei, do profeta, tendo perdido um rei tão próximo, ele viu o caos acontecendo no meio do povo de Israel. Deus decide se revelar para ele. E na revelação que Deus traz para ele, Deus está sentado sobre um alto e sublime trono, cercado de adoração. Amém? Isso ele mostra para nós que em meio à nossa dor, Deus continua sentado no alto e sublime trono e no controle de todas as coisas. E até a Letícia estava ministrando aqui sobre adorar a Deus. Deus não precisa de adoração, nem nos céus, nem na terra. Mas então, por que a gente adora? Bom, se é uma verdadeira adoração, a gente só adora, se adorar de verdade, se nós temos experiência, porque a adoração ela nasce de um relacionamento com Deus. Amém? A verdadeira adoração é de um relacionamento com Deus. Então, se você não tem experiências com Deus, se você não se relaciona com esse Deus, se você não busca a santidade, se você não estuda a palavra, se você não busca a presença desse Deus, se você não busca ter experiências com Deus, então, na verdade, a sua adoração está falha. Não, mas eu vou na igreja. Você pode estar cantando. Ah, mas eu estou no altar. Você também pode estar cantando. Ah, mas eu danço. Mas você também pode só estar dançando. Nós estamos falando sobre adoração. A adoração é necessário que você se relacione com Deus. A adoração, ela está relacionada com fé. Lá em Hebreus 11 diz o quê? É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, você precisa de fé. Então já começa muitos mecanismos para te levar à adoração. Mas uma coisa nós aprendemos, que Deus não precisa, Ele não nos criou para adorar Ele, fica lá, vai adorar. A adoração é por causa de um relacionamento com Ele. Por que os anjos o adoram? Porque os serafins o adoram? Porque quando vê o caráter dele e o que ele faz, é impossível não adorá-lo. A mesma coisa é a vida do adorador. Porque você acha que Deus tem problema de sentimento para Ele criar seres humanos? Ah, eu estou me sentindo sozinho, eu queria tanto que alguém me adorasse. Ah, então vou criar o Adilson, porque eu preciso muito da adoração dele. Você acha que Deus tem problema de ego que nem a gente? Não, Ele nos criou para a alegria do coração dele. E às vezes a gente dá tanta tristeza. Sim ou não? Deus nos criou para um relacionamento com Ele, para desfrutar de uma vida eterna com Ele. Amém? E por Ele ter feito tudo isso, e nós vemos a ação de amor, de caráter dele, nós falamos, nós vamos adorar a Ele. Por isso nós o adoramos, porque Ele é digno de toda adoração. Lhe cai bem um louvor, lhe cai bem uma adoração, porque grandes coisas Deus tem feito no meio de nós. Por isso nós o adoramos. Um louvor muito antigo diz: ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome, Senhor? Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é digno. O final do livro dos Salmos mesmo diz o quê? Louvai ao Senhor com símbolos sonoros. Louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Porque grandes coisas o Senhor tem feito. Você pode aplaudir louvando ao Senhor? Aleluia! Mas o endemoniado não louva. O endemoniado precisa de libertação. Porque Satanás descaracteriza e rouba justamente isso. A adoração por causa de um relacionamento.
Eu fico imaginando a cena desse rapaz em perfeito juízo. Há quanto tempo que ele não sabia o que é isso? Dono de si, pensando o que quer e fazendo aquilo que deseja. Quem está entendendo? Só que agora, uma coisa que a gente não imagina, Jesus vai fazer. Às vezes a gente pensa, Jesus jamais dispensaria alguém que quisesse segui-lo. E Jesus disse para esse rapaz: não, você não vai conosco, você não vai atrás da gente. Isso não significa que você não pode pregar, porque a tua vida é a maior pregação que pode existir. Quem está entendendo? O rapaz diz: Senhor, até eu, irmão, o que eu tenho com uma vida de endemoniado? Uma vida de uma pessoa perdida, sem futuro nenhum, não tinha nada na minha vida. Eu também seria o primeiro a dizer: Senhor, eu largo tudo, não tem nada. Tudo para te seguir. Porque afinal de contas, não uma questão de gratidão, sim ou não? Eu, me colocando no lugar de endemoniado, eu falaria assim: acabou, anulo toda a minha vida para andar com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira marca de um verdadeiro encontro com Cristo: ele se torna principal na sua vida. Nada mais faz sentido para você antes dele. Por quê? Porque eu me encontrei com ele. Ele marcou a minha vida. Não é a minha perfeição. Não são as coisas de atributos meus. Não. São os atributos dele. O amor, o caráter dele, que ele veio, o que ele fez por mim. Eu fico olhando para a palavra de Deus e eu só percebo uma coisa: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu fico imaginando, pastor Vitor, quando nós olhamos para a vida de Paulo e vemos esse grande homem que se torna um ícone. Sabe o que ele tem dentro do coração dele? Eu fui um lixo de pessoa. Eu fui um cara que não merecia salvação. Eu não merecia o perdão de Deus. Muitas pessoas sofreram por causa de mim. Eu estava totalmente longe dessa verdade de reino de Deus, dizendo que adoro a Deus. Mas eu tive um encontro com Cristo. E esse encontro marcou a minha vida. Porque naquele dia a chave virou. De que eu sou um miserável pecador. E a partir de hoje, a minha vida vai ser outra. Porque nada mais na minha vida faz sentido senão buscar o autor da minha fé, Jesus Cristo. Paulo, talvez Satanás chegasse para ele e dizia: mas você fazia isso, você fazia aquilo. E talvez numa conversa com o inimigo ele dizia assim: eu sei, meu inimigo, que eu fiz tudo isso. Mas ele disse: a minha graça te basta. E isso para mim basta, porque eu não merecia. E ele me amou. Aí talvez o inimigo diga: aí é golpe baixo, porque aí não tenho como ter argumento. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E eu sei que ele se tornou advogado de vocês. E eu sei que o sangue dele perdoa vocês. E eu sei que ele muda a história de vocês. Mas eu não vou desistir, Paulo. Falou: mas eu também não. Porque você nunca vai conseguir matar quem já morreu. Nem a morte, nem a vida. Nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios pode me separar do amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Então Paulo, ele tem essa marca e eu percebo que para mim, desculpa, você talvez possa me julgar e você pode me julgar à vontade, irmão, eu não vou achar ruim não. Você pode ir para sua casa falando que eu só falo besteira, você pode desligar essa live, você pode não querer escutar o que eu estou pregando, amém. Mas eu vou continuar falando desse amor, de que para mim, um verdadeiro encontro é uma verdadeira morte para o mundo e uma vida
para Deus. Senão não faz sentido nenhum que nós adoramos aqui. Quanto mais perto nós estamos, é mais perto da morte. A morte de quem? De nós mesmos, para ser o que Ele quer. Morrer para o mundo já é difícil, morrer para o meu ego é pior ainda. Morrer para o mundo já é trabalhoso. Morrer para mim mesmo, quando eu tenho os meus direitos e baixo a cabeça e sou humilde, diz assim: eu prefiro a paz do que a guerra, ainda que eu tenha que tomar um tapa na face. É isso que é entender a palavra. Mas nós somos guerrilheiros. Nós gostamos de uma boa guerra. A gente fica brincando, eu não acompanho videogame, mas tem aquele negócio que fica um numa torre, outro na outra, a gente fica na nossa torre, querendo derrubar a torre do outro. Quem está entendendo? Mas o encontro com Cristo já quebra tudo sua torre, já quebra todos os seus argumentos, quebra todas as suas armas humanas, todas as suas estratégias. Diz assim: Senhor, eu não sei mais para onde eu vou sem o teu amor. Não tem mais sentido de vida se não for para te adorar, se não for para te servir, porque eu morri. Eu morri. Eu vivi escravo do pecado. Ah, tá vendo? Eu não é igual esse demoniado aqui. Talvez você que pensa. Talvez você não está preso com as correntes físicas, mas você está preso com as correntes espirituais. Reino de Deus não faz sentido para você. As pessoas têm medo de tão ruim que você é por dentro de você. Você é ruim para você mesmo. Às vezes Satanás encontra tantas brechas na nossa vida e não são grandes pedras. Às vezes são coisas pequenas que machucam os nossos pés. Às vezes nós somos tão egoístas, estamos presos a esses sentimentos, estamos presos ao sentimento de ódio, de raiva, estamos presos a coisas que só atraem coisa ruim para a gente. Quem está entendendo? E como que a gente pode dizer: eu me encontrei com Cristo? Eu não vou nem entrar a fundo, eu poderia trazer vários textos aqui de João para dizer que ninguém tem como dizer que ama a Deus se não ama seu próximo, e também não tem como dizer que nasceu de Deus se odeia o irmão. Pronto, já disse, desculpa, já disse. Apóstolo, mas isso é muito franco. Não, não sou franco, a palavra de Deus que é direta para mim e para você. É sim, sim, não, não, que passar disso é procedência. Diga assim: sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A gente tem argumento para tudo. Você não tem argumento para tudo? Eu tenho um argumento bom hoje. Eu estou cansado. Se a chuvinha gostosa tá bom para dormir, não estava? Hein? Só para nós aqui. Oh, glória. Minha cama estava boa demais, gente. Trem bom, né? Em nome de Jesus, eu tentar descansar dia à tarde, né? Preparar para segunda-feira. Aleluia. Eu não me arrependo de estar aqui. É bom estar aqui adorando ao Senhor. Mas às vezes eu faço aquela pergunta para você e faço pergunta para mim. Eu tenho a minha resposta para Deus. O que é que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Tomar um café? Ver o apóstolo? Ver o irmão que você ama? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Se encontrar com Deus? Então que hoje esse encontro traga transformação na sua vida. Porque você entrar aqui e sair do mesmo jeito não é o encontro com Deus. Pessoas que pensam que encontrar com Deus, pegando mais um teco do livro de Isaías. Quando o Isaías teve um verdadeiro encontro com Deus, o que ele admitiu? Ele saiu rodopiando, falando em línguas e dando cambalhota, falando assim: eita, que eu sou profeta de fogo. Não. Ele disse: miserável homem que sou diante da santidade de Deus. Eu sou uma pessoa pecadora que não poderia estar vendo o que eu estou vendo, vivendo o que eu estou vivendo. Possivelmente eu vou morrer. Habito no meio de um povo que também não é fácil. Ou seja, é fruto do meio e também influencia o meio, né?
e os meus olhos viram o rei. O serafim voa com uma tenaz. O que o serafim não toca, toca a boca do profeta. Que coisa linda que Deus faz. Ele voa com aquela tenaz, pega aquela brasa e toca os lábios do profeta. Diz a palavra do Senhor que a resposta para ele foi: a sua iniquidade foi tirada. Diga assim: os meus lábios foram purificados. Mas por que tocou os lábios dele? Porque foi o que ele tinha declarado. Sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios, e que habito também no meio de um povo assim. Ele falou assim: você declarou qual a sua iniquidade. A boca fala do que o coração está cheio. Deixa eu limpar a sua boca. Deixa eu limpar o seu coração. E aí Deus não fala para o profeta: eu te envio. Ele pergunta: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Aí o profeta vira e fala assim: manda outro, porque eu não estou pronto. Manda outro, porque servir ao Senhor não é primeiro lugar. Não, pelo contrário. O verdadeiro encontro dele diz assim: eu não sou digno. A brasa tocou a minha boca, purificou o meu pecado. Se ele está dizendo: a quem eu enviarei e a quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor não faz nada sem propósito. Pode me enviar, porque eu vou fazer a sua vontade. Isso é encontro com Deus. A pessoa diz: eu tenho encontro com Deus e não quer relacionamento com Deus. Tem encontro com Deus, mas não vou fazer a obra que Deus me mandou fazer. Tenho um encontro com Deus, mas não vou ser fiel a Deus. Eu tenho encontro com Deus, mas eu vou viver a minha vida. Que encontro é esse que não traz transformação? Quem está entendendo, diga misericórdia. É a minha opinião ou é o que a Bíblia diz? O endemoniado foi liberto. O tempo passa muito rápido. O relógio é meu inimigo. Diz a palavra de Deus, no versículo de número 19. Jesus, porém, não permitiu, mas deu uma ordem para ele. Vai para onde? Para a tua casa. Primeira coisa. O grande desafio é você ser lâmpada de Deus dentro da sua própria casa. Sou missionário. Da onde? Eu vou para a China, eu vou para a Europa. Você não conseguiu fazer uma luzinha do tamanho de um vagalume dentro da tua casa, irmão? Não, porque eu sou missionário. Nem tua casa olha para você e vê o vagalume que você é. Como que você é missionário? Você vai brilhar onde? Se você não consegue brilhar para as pessoas que estão dentro da sua casa, se você não conseguir brilhar e influenciar o meio que você está com o seu testemunho, não pense que você é um missionário para estar lá do outro lado do mundo. É porque santo de casa não faz milagre. Eu não estou falando que as pessoas têm que bater palma para você, mas tem que olhar para você e falar assim: está aí um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que leva a sério servir a Deus, uma pessoa que está compromissada com o reino de Deus. Porque muitas vezes queremos falar para as pessoas para elas servirem a Deus, mas nem os nossos filhos nos vê servindo a Deus. Quem está entendendo, diga misericórdia. Não conseguimos impactar a esposa para dizer assim: não, você é uma pessoa que ama o que você faz. Você ama, você tem paixão nos seus olhos, você tem gana por aquilo que você faz, você realmente ama. Eu vejo que é primeiro lugar servir a Deus, então você pode falar. Nem para você é primeiro lugar. E como que a gente quer mostrar para as pessoas que deve ser primeiro lugar para elas? Apóstolo, mas a minha vida foi uma vida devassa, a pior vida. Imagine o quanto de testemunho existia na vida desse cara. Imagine chegando na casa dele, fazia anos, não sei quanto tempo, que não via aquele rapaz são. Talvez a mãe, se ele disse para ir para sua casa, vai lá para sua família, talvez a mãe daquele menino só viu os primeiros dias ele bem, depois só via ele endemoniado. Que nem aquele pai que viu o filho novo, desde a infância, o demônio atrapalhando a vida dele.
Imagine, de repente a gente pode, vocês estão entendendo que eu não peco de conjecturar que ele tem uma família ali? A mãe abraçando e beijando, falando, meu filho. Que saudade do meu filho. Eu só via um endemoniado há anos. Por onde ele passava, a vida daquela pessoa foi tão transformada que ele era o próprio testemunho. Já ouviu falar de Santo Agostinho, que é o Agostinho? Ele era um homem devasso, vivia na prostituição. Até o dia que ele se encontrou com Cristo. E ele abandonou, foi transformada a vida dele. Ele se tornou um dos grandes pais da igreja, grande pregador do evangelho, um dos homens muito comparado a Paulo. Para você ver quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com o evangelho, transforma a vida dela, muda a história dela e impacta o ambiente que ela está. Quem está entendendo? Outra coisa que nós aprendemos aqui, não é porque você não vai ser um apóstolo de Cristo, que no caso desse rapaz aqui, ele não foi ser apóstolo de Cristo, mas ele foi, por um viés, né? Foi, mas ele não foi andar com Cristo, mas ele foi enviado por Cristo como um grande evangelista. Ele não foi para a casa dele somente contar, porque ele passou por 10 cidades, Decápolis, 10 cidades, uma região com 10 cidades. E nas 10 cidades, as pessoas reconheceram quem era o endemoniado. E agora a transformação que viram na vida dele. Ou seja, por onde nós passamos, as pessoas vão dizer, aonde você foi, rapaz? Que transformação é essa? Já viu aquelas pessoas que vão fazer lipoaspiração, fazer aquele negócio na boca, mexer no corpo todo, e a pessoa fica totalmente diferente? Tem umas que não dá muito certo não, né? Tá muito certo. Eu tenho um amigo, o Fabinho, dentista, agora é o pastor Fábio, e ele que cuida de eu. E às vezes a gente tá conversando e é uma responsabilidade muito grande, né? Você fazer cirurgia, aplicar aquele negócio de botox e tal, aquelas paradas todas. Eu falei, você não cuida de cabelo, não? Né? E ele falou, não, só de botox. Ele falou assim que uma vez chegou uma moça lá, que ele fez um orçamento com ele deu um determinado valor, a pessoa achou muito caro. E ela encontrou uma outra pessoa para fazer a aplicação lá, a estética. Mais barato. Aí depois, dali um mês, a mulher voltou torta. Doutor, foi, deu certo isso daí não. Deu ruim, né? Deu ruim. Ficou meio esquisita. Não é dessas transformações que eu estou falando. Não é dessas mudanças estéticas. Que a gente abandona uma roupa, que agora a gente usa cabelo comprido ou uma saia. Estou falando de coisas que transformam a gente de dentro para fora. Que as pessoas veem que nós somos outras pessoas. Se bem que eu diga que é muito bom que a gente reavalie as modas mais atuais de roupas, sejam homens, sejam mulheres. Às vezes a gente anda na rua, graças a Deus na nossa igreja aqui não temos os jovens fazendo isso, mas às vezes eu não sei para que os meninos querem a bermuda. Só podia andar logo de cueca na rua, né? A bermuda vem aqui no joelho, para que até atrapalha andar, né? As meninas que andam com a mini saia no pescoço, é bom mudar, porque ainda continua tendo um padrão de santidade para os servos de Deus. Amém? Ah, mas tem gente que não veste essa roupa e veste saião, mas é pior do que eu. Ué, você está querendo santificar o pecado dos outros? Não santifique os seus pecados olhando para a vida dos outros. Cuide de você, da sua vida e da sua santidade. Amém? Quem está entendendo? Mostre que há uma transformação. Mas antes de você ganhar abrindo sua boca, você vai ganhar com as pessoas olhando para você. Sim ou não? Com a sua roupa, com a sua maneira de andar, com a sua maneira de vestir. E tem gente que é hipócrita, tem gente que é hipócrita. Não, pode fazer o que quiser, o que importa é o coração. Para de hipocrisia que você é o primeiro a olhar para uma pessoa. Porque eu duvido que se você fosse num dentista, ele tivesse com aquele jaleco branco, tivesse tudo sujo de preto, você deixava ele mexer na tua boca. Não é a aparência que importa? Sim ou não? Você vai lá no juiz, não é a aparência que importa. Você pode ir lá de bermudão, só se for online, você coloca a parte de cima e ele não vê.
mas vai lá no juiz de qualquer jeito. Eu não estou dizendo de legalismo de roupa, eu estou falando de ordem e decência dentro da palavra de Deus. Porque tem gente que acha que tem a roupa da igreja e a roupa da rua. Sejam sempre alvos as tuas vestes. Seja sempre luz por onde você andar. Sua roupa você poder ir num lugar que é a igreja e também andar em qualquer lugar e entrar em qualquer lugar sem problema algum. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Mas antes de tudo isso, é ver a transformação que houve dentro de você nas suas palavras, na maneira de você ser. Eu também estou em transformação. Tem mais alguém que está em transformação aí? Quem está buscando a santidade aí comigo? E às vezes a gente vê que a gente falha, mas Deus não desiste de nenhum de nós, amém? E aí ele diz, Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Irmão, continua valendo. Para pessoas que muitas vezes olham e dizem assim, nossa, mas quem eu já fui, a imagem que tem ao meu respeito, continua valendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Marcas na tua vida, que as pessoas olham e falam, realmente, você teve um encontro com Cristo. Realmente tem algo diferente na sua vida. Nós falhamos. Como disse, não posso ser aqui o cara que senta num pedestal, numa cadeira e fala assim, tá vendo? Sejam santos como eu sou santo. Não, Deus que disse, sejam santos como eu sou santo. Deus é o santo. Deus, ele é o exemplo. Todo cristão imita Cristo, olha para Cristo. E deixa eu pontuar algumas coisas para você. Cristo serviria a Deus como você serve? Cristo cuidaria do que Deus entregou nas mãos dele como você cuida? São coisas que nós precisamos nos perguntar. Porque às vezes nós temos um grande problema. A gente começa fazendo as coisas, tudo dizendo, eu vou fazer tintim por tintim. Dessa vez eu vou fazer as coisas bonitinho. Sabe quem gosta de estourar plastibolha? Você pega aquela chapinha assim de plastibolha, o que você faz? Vou estourar uma por uma, não é? Você começa, uma, duas, daqui a pouco você... Às vezes nós dizemos a mesma coisa. Eu vou ser um bom cristão. Eu vou ser um cristão minucioso, vou fazer o meu melhor. Eu vou imitar Cristo em tudo aquilo que eu faço. E a gente começou a estourar uma bolinha por bolinha. Daqui a pouco, a correria da vida, a gente fazia... Ficou bom, né, Senhor? Isso é reflexão para mim, isso é reflexão para você. Primeiro ponto. Qual a grande transformação que aconteceu na nossa vida de um encontro com Cristo? Qual o amor, em primeiro lugar, pelo reino de Deus que nós estamos dispostos a demonstrar no nosso dia a dia? E o quanto, dentro de casa, nós somos luz. E as pessoas dizem, realmente, rapaz, lá na tua igreja eu preciso conhecer seu pastor. Eu preciso parabenizar ele, mas não sou eu. Mas a pessoa não entende, acha que é o pastor. Porque realmente você foi transformada depois que você conheceu essa igreja. Mas não é igreja. É Cristo em você. Tem gente que fica mudando de igreja em igreja. Tem gente que fica, não que eu não goste, mas tem gente que fica esperando o culto de jovens, fica esperando o culto de casais, fica esperando o culto de adolescentes, culto dos velhinhos, culto dos novinhos. Peraí, você precisa de Cristo em todas as etapas da sua vida. Aí sabe por que eu vou para aquela igreja? Porque tem encontro de casais. Se no encontro de casais da igreja Cristo não entrar na tua vida e transformar você, aí eu vou para aquela igreja, ele quer ter muitos jovens. Se Cristo não estiver lá, você se perde com um monte de muitos jovens.
Ah, mas tem um monte de culto de casais, que naquele culto de casais resolve o problema. Culto de casais não resolve o problema de ninguém. Quem resolve o problema das pessoas é Cristo. Quando faz a gente entender e mudar quem nós somos para o próximo. Sim ou não? E o primeiro próximo que tem logo de cara é a mulher, é o marido que está dentro de casa. Sim ou não? Amar ao teu próximo. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu sou teu próximo. Irmão. Não sabe que a gente precisa amar as pessoas lá no mundo. A gente precisa fazer isso. Ei, vamos começar a exercitar amar um ao outro aqui dentro. Posso falar um defeito? A gente precisa olhar mais. Olha para uma pessoa que você não conhece aí, que está aqui hoje. A igreja não está tão cheia. Olha aí para uma pessoa que você não conhece. Talvez você nunca passou por ela e deu a paz do Senhor e perguntou, você está bem? Me dá seu telefone, deixa eu ligar para você. E você está dizendo que você quer fazer missões lá do outro lado? Você não conseguiu cuidar do peixe pulando aqui dentro que está aí do seu lado. Ah, mas aí é problema do apóstolo. Então você não é cristão. Só o apóstolo é cristão. Não, eu sou cristão. Então o cristão, ele ama ao próximo. E tem um próximo aí do seu lado, que só de você ter feito uma ligação para ele, perguntado como você está, ele se sentiria amado e cuidado. Isso que eu falo sempre. Você acha que ser pastor é só pregar? Você deve ser palestrante, irmão. Ser pastor é você olhar para a pessoa e falar, eu me importo com você. Eu não me importo em ensinar você. Eu me importo em cuidar de você. É diferente. Então, para minha visão, ser um bom pastor não é pregar bem. Você pode ser teólogo, vai dar aula. Ser bom pastor é ter amor pelas ovelhas e se preocupar com cada pessoa. Aí o pessoal senta assim na igreja e fala assim, esse apóstolo é bom, hein? Ele pregou, talvez até diga assim, ele poderia aprender com isso que ele está falando e ser melhor pastor, né? Só que deixa eu dizer uma coisa, também tem algo de reciprocidade. A ovelha, ela faz o quê? Qual é o som que a ovelha faz? Hã? Esse é o som da ovelha? Vamos lá, minhas crianças. Hã? Vamos fazer algo lúdico para vocês entenderem. Não é? Como é que o cachorro faz? Não, tá fraco. Como é que o cachorro faz? Psicóloga, pode pegar e vir fazer aula com essas crianças aqui. Como é que o cachorro faz? Tá meio um chihuahua esquisito. É meu cachorro lá de menor. O cachorro faz? Uau, uau. Como é que a ovelha faz? Como é que a ovelha faz? Uma ovelha, quando ela precisa de algo, ela chama o pastor. Ela não fica isoladinha. Ovelhinha muda. Ovelhinha muda é ovelha rebelde. Vou embora. Grite para o seu pastor. Chame o seu pastor. É relacionamento de reciprocidade. Você está entendendo o que Deus fala aos nossos corações? Comecemos a ser testemunhos uns para os outros. Comece a influenciar. Tem um livro do Ricardo Gondim, na época que ele escreveu, pastor, Artesãos de uma Nova História. Foi na época que ele escreveu muito tempo atrás, que agora tem umas coisas que estão meio atrapalhadas no negócio, mas ok. Mas ele escreveu um livro chamado Artesãos de uma Nova História. E ele disse, eu acho lindo que eu gravei no meu coração, está lá com a minha mãezinha. Se você não consegue pregar para o seu vizinho, não pense em ir para a África. Comece a exercitar. Pregue para você mesmo, pregue para sua família, pregue para os seus vizinhos, pregue ao redor de onde você está e depois você vai estar pronto para ir para outros lugares. Não adianta cuidar de alma sem cuidar da tua. Não adianta querer ir para algum lugar se você nem sabe por que você foi. Tudo existe características e tempos. Mas uma coisa eu digo para você, para a gente fechar a ministração de hoje.
qual foi a escola de teologia que o endemoniado gadareno entrou? Como é o nome dela? Não tem, apóstolo. Aonde ele se formou como evangelista? Também não tem. Sabe o que significa? Que o seu encontro com Deus é a maior pregação que pode existir para qualquer pessoa. Apóstolo está querendo dizer que a gente não precisa estudar. A gente não precisa ter conhecimento bíblico. É isso que eu estou dizendo? Não. Mas antes de tudo, eu não posso falar de um Deus que eu não tenho experiência com ele. Eu não posso pregar de um evangelho que não mudou a minha vida dizendo que ele vai mudar a vida dos outros. Quem está entendendo? Então comece na sua vida a transformação e mostrar que você verdadeiramente teve um encontro com Deus. Que Deus nos ajude. Se coloque de pé e vamos orar neste momento. Você recebe essa palavra no seu coração? Tenha a sua experiência. E eu não tenho medo de dizer isso. Deus quer te fazer ter uma experiência com Ele. Fala para o Senhor: Senhor, eu creio na tua existência, mas eu quero ter uma experiência que marque a minha vida, que transforme a minha história, em que eu seja o maior pregador com a minha própria vida. Eu não lembro de um grande pregador que disse, mas eu lembro da frase, mas não lembro a quem dar crédito à frase. Pregue, se preciso, fale. Ué, a pregação é falar? Não. A pregação é de boca fechada. Às vezes a gente fala. Quem está entendendo? Às vezes a gente fala demais e vive de menos. Às vezes a gente ensina muito, que é reflexão para mim também. Sou melhor. A gente é bom para ensinar, a gente é bom para falar um montão de coisas. A gente precisa começar a olhar mais para nós. Quem nós somos. Que eu e você sejamos marcados pela glória de Deus. Que as pessoas olhem para você e para mim e digam: verdadeiramente ele esteve com Deus. Amém. Deixa eu orar por você. Deus pode usar a tua vida? Quem está disponível para Deus aí? Tem alguém disponível para Deus? Fala: Senhor, não sou perfeito não, mas eu me disponho para o Senhor. É isso que Ele está buscando. Pessoas disponíveis, não pessoas paradas. Pessoas que não têm o que fazer da vida, por isso vai servir a Deus. Não. Deus não está procurando pessoas assim. Deus está procurando pessoas que assumam um compromisso de discipulado. Não é multidão, é discipulado. É viver na presença de Deus, é revelar Deus, é andar nos passos de Cristo, é ser militador de Cristo e falar: Senhor, eu quero te seguir. Quer me seguir? Vai pregar para as pessoas que estão perto de você. Levante as suas mãos neste momento. Pai Santo, eterno Deus, eu ministrei a tua palavra, aqui também fala ao meu coração. É a tua, não é a minha palavra. Senhor, meu Deus, nos perdoa quando muitas vezes não conseguimos atingir o resultado esperado pelo poder do teu evangelho que nos foi oferecido, Senhor. Porque nós não conseguimos, Senhor, meu Deus, dar sede nas pessoas, porque nós mesmos não fomos dessedentados pelo poder da tua palavra, porque nem tanta sede assim estamos, ó Pai, mas que hoje o teu Espírito Santo toque o nosso coração, que venha, Senhor, meu Deus, fazer em nós brotar uma fonte que salte para a vida eterna, para que nós jamais venhamos ter sede, mas que nós possamos ser sal na vida das pessoas e fazer com que elas tenham sede, e que a maior pregação não seja o nosso conhecimento, mas que a maior pregação que existir na nossa vida possa ser a nossa própria experiência, o nosso próprio testemunho de vida, Senhor. Pai Santo, eterno Deus, eu sei que assim como esse endemoniado, Senhor, ele não tinha condições, mas eu sei, Senhor Deus, que quando tu se encontrou com ele em Cristo, ele foi transformado. Assim como cada um de nós, em nós mesmos não temos condições. O inimigo muitas vezes quer nos descaracterizar dos teus valores, da verdade da tua palavra, mas um encontro contigo traz transformação de mente, traz mudança, Senhor, em nossas vidas. E hoje eu te peço, Senhor, marca a minha vida, marca a tua igreja,
com transformação, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, transforma a nossa casa a partir de nós, que as pessoas possam ser impactadas a partir de nós. Pai, que os nossos filhos aprendam conosco, que não haja necessidade de nós, para que nós venhamos aprender através dos nossos filhos, mas que eles aprendam através de nós, que nós sejamos o testemunho vivo da Tua presença e da Tua transformação, Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, abençoa cada lar que aqui está, cada lar aqui representado, que as pessoas que estão ouvindo esta palavra, que estão nos seus lares, sejam pessoas, Senhor meu Deus, que sejam levantadas como verdadeiros faróis, Senhor, em seus lares, que em nome de Jesus a família seja impactada pelo testemunho de cada um, ó Pai, porque nós queremos pregar a Tua palavra com a nossa própria vida, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Investe em cada um de nós, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você possa guardar essa mensagem no seu coração. Encontros que transformam, em que a sua vida se torna o maior testemunho do Evangelho. Amém? Talvez se você dá testemunho dos outros, que você possa dar o seu testemunho. Quando as pessoas, você vê uma pessoa passando por uma situação, você fala assim, mas Deus pode. Como você sabe? Porque Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Eu creio em Deus, o Deus da Bíblia. Esse Deus que faz nova todas as coisas. Que o Senhor faça nova todas as coisas na tua vida. Que o Senhor venha trazer um novo tempo sobre você. Essa palavra de hoje não é de julgamento, é de alinhamento. Que bom que Deus fala isso conosco, porque Ele nos ama. Então que você resplandeça na sua casa, que você resplandeça por todos os lugares que você passar, que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma lâmpada neste mundo que reflete a luz do Espírito Santo sobre a tua vida.